Qual é, rapaziada? Aqui é o Arrombado 1, Leonardo Ferreira, e agora com novidade com o Arrombado 2, Eduardo Cabral. Tamo aí pra atrapalhar os convidados. Rapaziada, primeira coisa, recado importante pra caramba. Você vai... nós não temos tempo de abordar tudo com esse cara aqui, que tem um conhecimento... Eu juro pra vocês que vocês vão sair desse vídeo com orgulho de São Gonçalo, mano. Várias histórias muito bacanas, mas não vai dar tempo de abordar tudo. Eu tenho certeza que vai ficar muita coisa do lado de fora. Então já pra matar isso no começo do vídeo, Eric, vou pedir pra você falar como é que o nego te acha na rede social. Bota no Google lá o teu nome, o teu site, já faz o teu... pra galera te achar, porque vai ficar coisa de fora. Beleza. Bom, pessoal, primeiramente a alegria estar aqui com vocês, né? Tô muito feliz. Obrigado pelo convite. Vamos ver se no final da entrevista vai dar pensando a mesma coisa. Não, mas bom, pra me achar, se jogar no Google meu nome, Eric Bernardes, aparece meu site. Mas meu site é escritorericbernardes.weebly.com. Joga lá, me encontra. Mas se quiser também adquirir os materiais que eu vou falar, né? Meu celular, meu número de celular. Tá, então eu vou colocar ali na descrição do vídeo o link pro site dele. Se ele atualizar, vou botar o telefone dele. E aí eu tenho certeza que... Aí, cara, muita curiosidade bacana. Redes sociais também, se tiver. Você bota lá. Cambada 123. A gente vai colocar os links todinho lá e tenho certeza que vocês vão ficar bastante curiosos, assim como eu fiquei. Eric, quando você me passou o primeiro material, assim, pô, dá uma olhada, agradecendo ao Wallace aí pela indicação. Valeu, Wallace, obrigado. Cara, eu já vi uma história muito curiosa sobre aquele relógio do Sol que tem ali na Parada 40, né? Quem não sabe, o relógio é um pouco depois ali do Rock and Beer, numa praça, né? Praça Ayrton Senna. O nome da praça aí. Não tem nem um capacete pra lembrar. Não tem nada. Cara, não tem nada. Um relógio, né? Tem um relógio. Então, mas fala a parada desse relógio. Que rapaz, é maneiro porque esse relógio só tem... É o único com dupla, que marca a hora com dupla face. Né? Ele foi construído por Décio Machado, já me esqueci a data. Décio Machado é amigo nosso da GLAC, né? Da Academia Gonçalves de Letras, amigo meu pessoal. E o Décio Machado, há um tempo, ele idealizou esse relógio com base na técnica chinesa de relógio do sol. Só que ele queria fazer um diferente que marcasse dupla face, ou seja, ele marca tanto lá quanto cá. E aí colocou na Praça Ayrton Senna, né? O relógio é lindo, é único, né? Só nós temos isso no mundo. No mundo. Com dupla face só. Só tem isso. E o Décio é muito orgulhoso, né, do relógio de sol. Esses dias eu mandei uns recortes de jornal que eu consegui umas pesquisas para ele. Foi todo super feliz. Pouca gente conhece, né? E tá lá, relógio do sol. Quem quiser ver, né? E bem perto da gente também, né? Eu uma acho coisa importante que a gente não fica sabendo. Na Parada 40, né? Eu acho que qualquer coisa assim, tipo, que é único no mundo, e se tem um acesso pra tu ali ver... Eu, por exemplo, a próxima vez que eu passar pelaquela praça, eu vou parar pra ver, porque, Tem até uma brincadeira que o Décio fala, né? Mas e quando não tiver sol, como é que faz? Como é que marca? Mas é relógio do sol. Quando não tiver sol, não tem relógio. Cara, como é que começou? Por que você começou a se interessar? A gente estava conversando aqui em off que muita gente não tem orgulho de São Gonçalo. Então a gente bota no Facebook lá, Niterói. Então eu sou carioca, tá ligado? Mas o nego vai escondendo as paradas de São Gonçalo. E pelo pouco que a gente conversou, pelo pouco que eu li do seu material, eu já sou um cara que me amarro em São Gonçalo. E agora eu tô, tipo assim, orgulhoso das paradas que aconteceram aqui em São Gonçalo. Como é que isso começou pra você? Cara... começou pra mim... Eu costumo repetir as palavras do Rui Aniceto Fernandes, que é um historiador de São Gonçalo, é o historiador, na minha opinião, que o cara é onde eu bebo das fontes, leio os livros dele, consulto Rui e tal. Ele costuma dizer que ele fala do que São Gonçalo tem. Né? É fácil falar do que não tem, porque qualquer lugar tem coisas que... não tem coisas, mas tem coisas. Então ele vai falar daquilo que tem. Então São Gonçalo tem folia de reis, São Gonçalo tem tapete, São Gonçalo tem cafifa, que o pessoal chama de pipa, e cafifa, o nome cafifa é um nome árabe. Exclusivo. Cafifa se você for procurar pipa em árabe, vem cafifa. Aí por que em São Gonçalo... Não, eu costumo dizer, eu já faço essa brincadeira há muitos anos, né? Desculpa interromper. Não, tranquilo. Que o único lugar do mundo que chama
Agora a gente sabe que os países árabes. Não é mais. O único lugar do Brasil que chama... Ou se o Gonçalves cair lá nos países árabes e pedir uma Nós café... tivemos o Palacete de Mimi, que foi reduto da Glória Gonçalense. O pessoal da semana de 22 veio pra cá, Tarsila do Amaral, a galera toda. Nós tivemos a corrida, que provavelmente a gente vai falar um pouquinho, a segunda corrida de automóveis do Brasil, né? Segunda corrida de automóveis do Brasil. A segunda corrida de automóvel do Brasil aconteceu em São Gonçalo. São Gonçalo e Neves, né? Tivemos a fundação da Umbanda, né? A única religião, para os entendidos, eu não entendo muito bem, mas a única religião genuinamente brasileira é a Umbanda, né? E foi fundada em São Gonçalo, em Neves. E assim, nós temos muita coisa. O problema é que quem mora em São Gonçalo não conhece o que São Gonçalo tem e não valoriza. Eu costumo dizer que esse meu trabalho, na verdade, foi uma necessidade que eu tive, né, de pesquisar para conhecer o meu entorno, ou seja, conhecer São Gonçalo. E aí eu estendo isso para outras pessoas. A partir do momento que você se sente parte, você se reconhece como parte dessa cultura, você se reconhece ali, você se sente parte daquele ambiente, você preserva. O ser humano, infelizmente, ele tem mania de não preservar aquilo que ele não considera dele. Talvez por isso você entenda a degradação de São Gonçalo, como a gente falou antes de eu te fazer essa pergunta. As pessoas não se identificam, né? Não se acham. Não cuidam. A verdade não cuida. O ser humano é assim. Se ele fala que é de Niterói, fala que pedra em Gonçalense, porque o ser humano, de modo geral, assim, aquilo que eu acho que não me pertence, eu não vou cuidar. O ser humano é assim, infelizmente. Por ele não ter essa identidade com a cidade. A partir do momento que chega essa noção de identidade, eu me sinto parte daquilo, é a noção de pertencimento, eu pertenço àquele lugar, aquele objeto público, aquela praça pública, enquanto público, ela é minha também. E aí eu vou cuidar, e aí eu vou preservar. E essa necessidade que São Gonçalo tem. A gente ainda não tem um pensamento, estamos formando, graças a Deus estamos chegando aí num momento bacana que as pessoas estão se conscientizando. Essas coisas estão ressurgindo, vamos dizer assim. Né? E o momento é esse, o momento de você se sentir parte, a noção de pertencimento ela é muito grande. Você me perguntou como que surgiu a partir do momento que eu queria colocar nesse livro aqui, ó, que foi o meu primeiro livro, dá para aparecer aqui, né? Panapaná, Contos Sombrios. Histórias que meus antepassados contavam para mim, histórias que eu sabia que eram muitas até com trechos do cotidiano, mas a sua grande maioria lendas, vamos dizer assim, lendas urbanas. Quando você está lá numa fogueira, naquela época, né? Ainda tinha muito disso, eu sou do Engenho Pequeno, ainda tinha muitas fogueiras, assando uma batata doce, o meu pai contava a história, história sombria, dava medo. Mas era ambientado em São Gonçalo. Acontecia com o seu Mangueira, que era lá do Engenho Pequeno, o senhor que o pessoal chamava ele de Highlander, e acontecia com o chinês da árvore do pé de jaca, que tacava bolinha se você atravessasse pro rocha. Então, assim, essas histórias que são, assim, macabras, não tão macabras assim, que há quem diga que não é tão macabro, que o livro é mais engraçado do que sombrio, eu resolvi colocar no livro. Só que quando eu coloquei no livro, eu não me liguei que a 90% das histórias aqui se passam em São Gonçalo. Eu fui simplesmente dando razão que eu sabia, o que eu queria. E automaticamente vim de São Gonçalo porque é seu pai, seu avô que estavam contando. E aí, cara, caiu num gosto aí do Elcio, dono do jornal daqui, que é esse jornal aqui. Deixa eu até abrir aqui. Você pode até adicionar uma nova história que é da Kombi que pega criança. Pode pegar criança. Esse jornal aqui, daqui. O Elcio Albano, que é o editor-chefe, né, o idealizador do jornal, a gente travou um contato, ele falou, cara, usa a pegada aqui da história que você fala da Ponte Rio-Niterói, que nem se chama, nem tem esse nome, né? Ponte Presidente Constituição. Por que Ponte Rio-Niterói? Por que não Niterói-Rio? Não, conta aí. Não, se é o preconceito já começa aí. E aí. Mas o pedágio só é cobrado para vir para Niterói. Então, aí ele falou, não, faz umas crônicas nessa pegada. Eu falei, isso é um conto. Ele, não, mas usa essa pegada. Eu comecei a escrever sobre São Gonçalo, contando histórias de São Gonçalo, histórias que eu sabia. E aí deu certo. Só que chegou um certo momento em que eu não tinha mais histórias para contar. Acabou, meu repertório já se foi. Aí eu comecei a ir nas ruas. Aí eu comecei a conversar com gente que eu dava palestra na escola, né? Fui chamado para dar algumas palestras por causa do livro. E
eles me davam um telefone de alguém que sabia a história do Largo da Ideia. Tanto é que tem até um trem aqui que eu achei lá no meio do mato. Um trem? Um trem? Réplica do trem que carregava cimento Mauá. E, bom, vai em tal lugar, vai em Monjolo, vai não sei o que, eu ia. Quer dizer, eu só não vou ainda, não vou mais por conta da pandemia, e porque a vida ficou um pouco mais corrida. E agora estou com um repertório bom na cabeça. E aí eu vou sem anotar nada, simplesmente vou ouvindo. Às vezes filmava no celular a pessoa falando. E essas histórias fui recebendo e fui continuando com as crônicas, saindo todo domingo no jornal daqui, gratuito. E aí 40 crônicas se completaram, 40 crônicas, a gente falou, não, vamos fazer um livro, que é esse livro aqui. Cambada, Crônicas de Papagoiabas, né? Que esse caranguejinho tem uma explicação. Eu não estou deixando vocês falarem. Não, mas é para você falar mesmo. Esse caranguejinho tem uma simbologia muito grande, né? Que eu até comentei, mas voltando aqui, as 40 crônicas estão aqui. 40 crônicas sobre São Gonçalo. Conta a história da Ponte Rio Niterói, a história do Palacete Mimi, Luz del Fuego, a segunda corrida de Neves, né? A Covanca com sua boemia, a fundação da Umbanda. Então, as 40 crônicas aqui. Só que o que acontece? Nesse meio tempo de tinha lançado esse livro aqui, eu e meu amigo Zé Salvador, que é cordelista, nós fomos numa rádio TV, até de uma rádio daquelas maneiras, sabe? Grandes, lá no Rio. E aí nós sofremos um certo preconceito por sermos gonçalenses. E aí eles perguntaram para... A rádio era no Rio. No Rio. Uhum. Aí um dos cidadãos lá, que eu não vou falar o nome, ele falou, vocês são gonçalenses? Até que enfim alguém de São Gonçalo. Eu falei, caramba, até que enfim, gonçalense tem em todo lugar, igual Pardal. Falei, mas gonçalense não aparece, diz que é niteroense, diz que que é carioca, se enfia no buraco. Aliás, a palavra carioca tem a ver, né? Oca é casa, cari, branco, casa de branco. Carioca. Mas aí você enfia no buraco e você não acha o carioca. Não, mas nós somos carioca. Eu brincando com ele, vou começar a achar que você está sendo preconceituoso chamando a gente de tatu. Aí ele, não, eu seria preconceituoso se eu chamasse vocês de caranguejo. Aí eu falei, mas por que caranguejo? Não entendi. Ele falou, porque caranguejo anda para trás, sacou? Trocadilho? Eu falei, filho da mãe. O caranguejo anda para trás, então tá comparando o gonçalense com aquele que anda para trás e tal. Aí, numa conversa com meu amigo Fernando, biólogo, ele falou, Eric, tem uma boa notícia para te dar, caranguejo não anda para trás, não. Anda pro lado. Anda pro lado para encarar o predador de frente. O caranguejo jamais dá as costas pro inimigo. Ele sempre peita, né? Bacana. Por isso que ele anda de lado ou de frente. Ele anda de frente também. O exoesqueleto dele não permite que ele ande para trás. E detalhe, Eric, olha a parte boa também. Tem um caranguejo de aratus, não sei o quê, que é o vermelhinho, que ele sobe em árvore. Ele vai lá no pico da árvore, lá no broto. Ou seja, eu falei, é isso. A gente pega o preconceito, desconstrói, né? E ressignifica. Peguei o símbolo caranguejo, não anda para trás e atinge o topo. Vence a escalada da vida, assim, o gonçalense. Pô, maneiro. E aí, quando você falou agora do Palácio de Mimi, assim, boa parte do nosso público é a galera muito envolvida com rock em São Gonçalo. E isso na minha infância, a gente conhecia aquilo lá como casarão. Que era dentro do cemitério, já estava tava tudo escaralhado já. Só tem a base, né? Exatamente, estava bem destruído. Mas o que a galera fazia? Levava aqueles rádios, pilha pra caramba, cada um levava um cassete, levava vinho. Cantina da Serra. Levava vinho e ficava lá bebendo e cada um apresentando o som lá no casarão. Mas nem sabia que ali já foi um então, ponto de música. Quem é o Mimi? Emir Porto. Emir Porto foi um milionário, né, visionário, que mandou construir aquele casarão ali com tecnologia de ponta, cara. Tecnologia de ponta, a arquitetura italiana, a piscina, foi a primeira piscina térmica da região. Era térmica? Térmica, com luzes, né? E dizem, né, de que aquele bairro ali é chamado de Estrela do Norte, né? São Miguel, um pouquinho antes, Estrela do Norte, que aquele bairro tem esse nome por causa disso, que em cima no topo do palacete tinha uma lanterna de carbureto.
né? São Gonçalo nunca teve farol para os barqueiros se guiarem. Todo lugar tinha farol, menos São Gonçalo. Mas os barqueiros se guiavam pela lanterna de carbureto, você sabe, lanterna de carbureto vai longe, né? É igual farol de milha, né? No topo, né? E eles se guiavam por ali. E aquela parte ali era o único lugar que os barqueiros sabiam, que ali era São Gonçalo. Então, e era em formato de estrela. Então, quando você quer se nortear, você procura o norte. Você está desnorteado. Cara, tá vendo? Então, Estrela do Norte. a Estrela do Norte. Mas existe uma outra versão também, de que teria sido uma fábrica de goiabada, chamada Estrela, fundada por nordestinos. Mas eu gostei mais tá mais E aí teve a famosa Semana de Arte aqui no Brasil, em 1920, né? Quem veio aqui? 24. Não foi na mesma semana, foi um tempo depois. Então, eles viam muita gente. Às vezes existia lavagem de dinheiro ali. Mas ele era brasileiro, esse cara? Emir Porto, ele era meio português, meio brasileiro. Né? Meio árabe também, né? Aquele negócio de indústria de tecido, essas coisas assim. Talvez tenha sido ele que inventou a FIFA. Talvez, faz sentido. E aí ele teve aqui, quer dizer, ele idealizou esse palacete durante muito tempo, foi assim, teve bailes de tudo quanto é tipo, foi assim, né? E quem teve a brilhante ideia de transformar aquela merda no cemitério? Rapaz. Caralho, porque, tipo assim, um lugar bacana pra caramba, que tipo, poderia estar com... Você vai no centro do Rio, existe várias casas, assim, que são tombadas. Olha só, haviam festas e tudo, tinha uma reunião de político. E muitas articulações políticas aconteciam ali. A gente sabe que é um lugar onde junta muito político, lavagem de dinheiro, porque era um cassino. E aí, ali, muitos desafetos conseguiu também. E aí, nesse meio tempo, não sei se vocês já ouviram falar, mas o cemitério, o circo de Niterói, o grande circo norte-americano, pegou fogo. Pegou fogo. Bom, é mais ou menos o seguinte, disseram que precisava de um espaço para enterrar os mortos do grande circo norte-americano. O problema é que já tinha inaugurado o Maruí, que tinha espaço suficiente para isso. Então, na minha mente, e aí eu estou falando por mim, tá? Isso foi a desculpa perfeita para destruir o palacete e construir o cemitério de São Gonçalo. Eles falaram que era para enterrar os mortos, mas não era para enterrar os mortos. Quer dizer, enterrou mortos, mas não precisava. O Maruí já tinha sido aberto lá, já estava enterrando os mortos, né? O suficiente, tinha de sobra. E aí fica no ar, né? Fica no ar. Mas o pessoal da Semana de 22, se bem que Tarsila do Amaral nunca esteve na Semana de 22, isso é uma lenda também. Ela chegou depois. Ela foi modernista, mas ainda não esteve na Semana de 22. Oswaldo de Andrade, esses caras todos estiveram no palacete, nas festas que tinham. É porque esse cara ele, provavelmente era influente. Aí a galera já tava por aqui mesmo. Isso. Não, chamava, pagava exposição, recital, declamação de poesia. Pagava, tinha dinheiro. São Gonçalo, poxa, indústria de tecido bombando, né? As indústrias, as embarcações aí. É porque hoje a gente não enxerga a cidade dessa maneira, sabe o que a gente estava falando, né? Então a gente acaba não acreditando, meio que ficando, não, cara, então, como pode, tal. Várias histórias que tem, né, dentro do teu acervo, que tu olha, por exemplo, você estava falando o segunda corrida automobilística do Brasil aconteceu em São Gonçalo. São Gonçalo. Até tem um marco lá ainda hoje. Construíram um marco em comemoração aos 100 anos. Onde? Em Neves, fica atrás do Detran ali. Atrás do Detran? Atrás do Detran. É. Aí a corrida foi dali, você falou até Alcântara. o Alcântara. Que foi até o Monte Formoso, que Monte Formoso é Sacramento. Aí eu não posso ter certeza, né? Mas ficou registrado que foi até Alcântara. Né? E muitos desses participantes deram nome às ruas, aos colégios, Paulino Pinheiro Batista. É de quê? É de... Escola. Mas é o quê? Piloto? Piloto. É mesmo? Piloto. E aí, esses caras... Mas por que teve... Assim, por que foi em São Gonçalo? É mais ou menos o seguinte. Tinha acontecido a primeira em Itapecerica da Serra, São Paulo, né? E não tinha dado muito certo, não. Tinha matado gente, roda tinha voado, soltado voado, acertado... Porque era o primeiro evento automobilístico do Brasil. Tem a Itapecerica da Serra, o nome está dizendo, é Serra. Você bota um carro com condições ainda de teste, né? Você sabe, descendo uma serra não vai dar coisa muito boa. E aí eu não lembro, não sei se foi Nilo Peçanha, me fugiu o nome. Disse, não faz isso não, traz isso pro Rio não, manda lá para São Gonçalo.
Essa corrida não. Mas se morrer lá, ninguém liga. Só que quando chegou aqui em São Gonçalo, eles colocaram um lugar plano, colocaram um lugar que não tinha nada. E assim, lugares assim, que tinham uma facilidade muito grande de deslocamento para outros lugares. São Gonçalo sempre foi ali muito próximo da capital, muito próximo de tudo. E aí quando a corrida veio para cá, veio gente de rádio, veio gente importante, representante dessas empresas de Texaco, Shell, né? Os caras todos vieram para cá. Quando eles chegaram aqui, falaram, cara, um potencial essa cidade tem. Modificaram. Deu certo. Deu certo. A corrida foi... Chegaram poucos, né? Roda subindo, não sei o quê. Mas deu certo, né? Foi um show, né? Cara, mas isso é muito legal saber, tipo... Eu gosto muito de automobilismo e saber que São Gonçalo sediou a segunda. Foi uma tentativa de... Querendo ou não, ia prejudicar São Gonçalo, mas né, os reveses da vida fez com que fosse alavancasse a economia daqui, né? Então, foi muito bacana. Caralho. E a parte que me chamou a atenção e como o Wallace me vendeu a história foi o seguinte. Assim, ele resumiu tudo da seguinte forma. Falou assim, cara, ele sabe a história dos bairros, do nome dos bairros. E a gente sabe que São Gonçalo tem uns nomes muito estranhos, né? Você teve a oportunidade de falar da Estrela do Norte, que, pô, até bonito. Mesmo lá que fosse lá a fábrica lá de goiabada dos nordestinos, até bacana. Mas tem algum engraçado, assim? Tipo, porque tem muito lugar engraçado, de Bichinho, por exemplo. Bichinho tá no meu outro livro, no segundo livro, esse aqui, vou mostrar fazer o Bichinho. É o Cambada 2, né? Esse aqui, módulo azul, que é o módulo Guaiamum. Né? Também em homenagem ao Gonçalense. Pra quem não sabe, Guaiamum, o nome científico do Guaiamum, aí é a intertextualidade com a biologia. Cardissoma guaiume. Cardi-soma, formato de coração. O casco do Guaiamum tem um formato de coração assim. Cardissoma. Cardissoma guaiume. Tem do Bichinho, se não me engano esse aqui tem do Bichinho. Um lugar que é no Pacheco, você já ouviu falar? Já. Bichinho, esse lugar. E que numa dessas trocas de conversa e isso aqui, eu recebi um WhatsApp de um cara de São Paulo, um cara que trabalha com cinema. Ele falou, Érica, eu sou de São Gonçalo, moro em São Paulo. Poxa, só queria dizer pra você que o seu trabalho é maravilhoso. Poxa, obrigado, eu dou um valor danado a isso. Eu falei, poxa, cara, obrigado, tô num momento difícil da vida e tal, né? Você falando assim, cara, eu sou bisneto dos primeiros habitantes do bairro Bichinho. Meu avô foi um dos fundadores. Eu, como assim, Bichinho? Você não conhece o bairro Bichinho? Eu falei, Bichinho não é bairro, é localidade, mas já tão conhecido quanto o bairro Pacheco. Ele, pois é, tem uma explicação daquilo que as laranjas amadureciam e não podiam ser vendidas por causa da guerra. E aí ficavam no pé, dando bicho. Esses bichinhos caíam na estrada. São aqueles bichinhos que se vendem na feira para fazer de isca. Passarinho. Então, fala até o nome do inseto. Ficava tudo, mas era muito, porque as laranjas ficavam todas, não podiam mais ser medidas, ficavam tudo no pé, não iam tirar. Por conta da guerra, não tinha como vender, exportar laranja. E a laranja apodrecia porque... E deu muito bicho. E aí a estrada ficou cheio desses bichinhos. Tem aquelas valinhas assim, cheio. E aí a galera vinha para pegar para pescar, né? Aqueles bichinhos todos recolhendo, vão lá na estrada do bichinho, na estrada do bichinho, na estrada do bichinho. E essa história de contribuição das pessoas, conforme você vai explicando e vai dando essas versões, tem muita gente também que vai acaba sabendo da história e acaba te confrontando em relação à versão dessa história. Né? Eu recebo muita crítica. Né, mas a gente tem um pouco da sabedoria de entender que a gente não sabe nada nesse universo de conhecimento. Né? Então tem que ter um pouco de humildade e reconhecer que aquela outra versão que o outro pode estar me dando, aquilo pode ser útil, aquilo pode contribuir. E normalmente vem com um pouco de mordedura. Eu até entendo lá do cara. Tu imagina, o cara mora lá no Bichinho. Aí vê tu contando essa história. Só que ele mora lá, passou a vida inteira escutando, que era por causa de outra parada. Quem é você pra falar do Bichinho? Aí eu falo, não, meu amigo, eu conto o que me contam. Na verdade, eu não estou preocupado se é verdade ou se é mentira, porque eu não sou professor de história. Sou professor de literatura. Estou preocupado com o discurso, como esses discursos se formam. Se essas versões acontecem, tem um motivo. Como é que isso surge? Mas é bacana como você lida com isso. Você estava falando que você traz ele pro teu lado, né? Isso, aí o que eu faço? Então me conta a sua versão.
Aí ele me conta a versão dele, pô, interessante, posso dar uma modificada nela, para dar, uma estética melhor? Tal. Ele, pode ser que eu posso te citar? Posso publicar? Aí a pessoa fica assim, caramba! E aí ganha um aliado, cara, como é o caso por exemplo, do Mundel, já ouviu falar? Já ouvi falar. É perto, assim, da mesma área ali do... Mundel não se chama Mundel, se chama Guarani. Mundel é um apelido. O Mundel é um bairro, não é isso? Na verdade, Guarani é o bairro. Mundel é um apelido do bairro. O apelido do bairro. O nome é Guarani. Só que ninguém chama de Guarani, chama de Mundel. Aí eu já tinha ido lá quando eu trabalhava com vendas. Eu tinha ido no lugar. Uma senhora me disse que Mundel era o fim do mundo. Porque tinha muito assalto, aquela coisa toda. Só que, aí eu vou contando essas histórias todas, que eu tive eu contei exatamente do jeito que aconteceu. Eu tive numa escola para fazer minhas vendas, isso, fui na casa, explicando. E no final eu digo assim, eu não posso te contar muita coisa, porque eu não sei muita coisa disso. E termino. Uma senhora entrou em contato comigo e falou, olha, não é isso não. Eu falei, eu tô te falando isso porque meu tio-avô fundou o bairro Guarani, que é chamado de Mundel. E não é Mundel com L, não, é com U, que é Mundel com U é uma armadilha de caça, passarinho. Não é com L, é que as pessoas adaptaram. Aí, opa, isso é maneiro. É maneiro. Tem potencial essa história. Você quer me contar essa história? E ela me contou a história, me mandou fotos, me mandou isso. E aí eu coloco Mundel ou Guarani? Uma segunda versão. E coloco, né? Tanto é que deu a terceira versão dela mesmo. Que aí eu descobri que tinha mais coisas. Deu Alzheimer, né? Ela conta... porque aquela que eu te contei, foda-se. Essa aqui. Ela gostou de ser citada, tá ligado? Aquela que eu te contei, foda-se, esquece. Vou te contar outra. A história era muito grande. Eu sou do tipo assim que ninguém tem mais tempo pra ficar lendo o Passo Grande. Na verdade é essa. Eu não tenho paciência para ler mais que uma página, mais assim, na correria, no celular. Porra, me sinto muito bem. Esse cara é professor de literatura, ele não tem. Eu entreguei pra Deus agora eu não leio mais porra nenhuma. Se eu pego um livro, eu tô disposto a ler esse livro. Agora, se eu pego um celular no meio da rua para olhar o que chegou... É muito dinâmico. Textão. Não vai rolar. Textão de rede social. Não vai rolar nem metade. Então, o que eu faço? Chegou uma narrativa muito grande e eu falei, vou dividir em duas. Quero dar no máximo 1,5 página de crônica. Tem isso também. Eu quero ser lido. Ninguém escreve para não ser lido. Vou escrever uma crônica, tomara que ela seja um fracasso. Não tem sentido. Tomara que ninguém lê. Não tem sentido. Eu quero ser lido. Aí eu faço no máximo 1,5 página. E aí eu guardei a outra parte. A outra parte eu coloco. Escrevemos na semana passada sobre... Mas aí eu explico. Mas ia ficar muito longo, cansativo para você, leitor? Então vamos continuar. A história. E aí continua a história. Esse é do Mundel, que na verdade é Guarani. Por isso mas acaba tendo várias versões, né? Você comentou sobre o bairro Cala Boca, que não é um bairro de São Gonçalo, é fronteiriço, né? Mas tem várias versões também, né? E bairro Cala Boca é um dos mais famosos do... Porque vira meme, né? Virou meme. Aqui até o ônibus te ofende. Aí gastando ponta na porra, cala a boca, tá ligado? Uma das versões é de que seriam os índios caiapós, né? E aquele bairro de índios, uma das versões, que ficou conhecido naquela região ali, os índios que vieram fugidos de uma guerra com grilheiro, e aí o governador muito bonzinho colocou eles para trabalhar na ferrovia, né? E deu um espacinho para eles. Muito bonzinho, né? O governador. Altruísta. E aí aquilo ficou, entre os índios, conhecido como Caiapoca. Caiapoca, no registro civil, não podia escrever mais, você sabe que não podia escrever com o nome de índio. E aí ficou Cala Boca. Mas é muito forçado. Não podia? Em determinado momento eu não podia escrever topônimos com o nome de um. Durante uma época isso foi até muito bonito e muito usado. Itaipu, Niterói... Eu, por exemplo, eu moro no Boaçu, que... exatamente. Aí tem acho que o Mutuapê, tudo nome de indígena, né? São nomes na verdade, do Mutum, né? Um pássaro, né? Mutuá é Mutum grande. Mutuapira é mutum que come peixe, Mutuaguaçu é mutum gigante. Que é o mutum, aquele galináceo. E o Boaçu é o quê? Se eu não me engano, acho que é cobra grande. Porra, bairro certo que eu fui morar, mano. Tá vendo aí, Gabriel? Porra, mano. Não quer saber de uma não, né? Porra, tá vendo aqui? É logo a sucuri, né? Verdade. É logo a sucuri. Tem um bairro curioso também, não sei se você
sabe sobre, que é o Meia-Noite. Sim, tem. Tem também? Tem história. Por Qual é a quê? história do Meia-Noite? Por que um bairro se chama Meia-Noite? Cara, tem duas versões. A versão que eu coloco no livro é de que aquela região ali, ela era uma região de fazendas. Uma região, foi até um livro. Eu achei um livro que contava essa história. Tinha um livro Que contava parte da história. E eu fui lá no Meia-Noite pra conseguir, pra ver, pra Esse Meia-Noite é onde? Eu não sei nem se onde é. Passado de Santa Isabel. Estrada da Meia-Noite. Caraca, você Noite vê? mesmo. Passou de Santa Isabel, É. pode ser meio-dia. Passou de Santa Isabel é meia-noite. Não, aí tem Estrada da Meia-Noite que liga pra Manaia, é assim. E aí tem um ônibus que vai pra lá e fala, vou. Eu conheço por conta do ônibus. Assim Tem como a história que eu achei no livro, mas ela tá meio incompleta, tá muito lendária, né? Eu gosto de lenda, mas vamos dar uma esmiuçada. Aí o cara do bar completou a história. Do bar. Até coloquei o nome dele no livro. Aí o que acontece? Aquela região é uma região de muita fazenda, muito dono de escravo ali. Então os escravizados saíam pra namorar. Namorar, né? Os caras gostavam de namorar. Muito, né? E eles inventavam, sabe? Que os escravizados eram mais crentes do que eles acreditavam muito nas coisas. Eles inventavam que vinha mula sem cabeça, a mulher da vela. A mulher da vela tem uma explicação. Hoje em dia a gente entende como mulher da vela, mas não é vela, que é uma lenda lá da eslava. Já pode trabalhar no roteiro de Cidade Invisível 2. Já. Pode crer. Muito bom, Muito bem bom. feito, muito bem adaptado, né? E aí, esses escravizados, eles saíam para namorar e eles inventavam essas lendas de que tinha que voltar antes de meia-noite, porque na estrada do meia-noite passava mula sem cabeça. De vez em quando, isso é buraco, né? De vez em quando, um desses coronéis pagava alguém para se fantasiar de alguma coisa, passar correndo. Para os escravizados acreditavam, bate lata, bate não sei o que, para fazer barulho. E eles, aí ali, meu camarada, se não voltasse para casa antes de meia-noite... Depois de meia-noite os bichos pegavam. Os bichos pegavam. Caraca. Falar em fazenda tem a história também do Luiz Caçador, né? Luiz Caçador, que era o caçador e que depois a gente ficou sabendo que não era um caçador tão voraz assim. O Luiz Caçador. O Luiz Isso tem tão pouco tempo que eu conheço gente que conheceu o Luiz Caçador quando criança. Que a Rita, por exemplo, que falou que o pai dela vendia cocada pro Luiz Caçador e depois que tinha medo de cobrar cocada para os rituais, né? Mas é o quê? Qual é a história? Ele era dono de um centro, né? Um amigo nosso, o Oswaldo Mendes, fica revoltado quando eu coloco que ele era feiticeiro. Mas não coloco como sentido pejorativo. Feiticeiro em vários âmbitos, né? Mas nego, nego problematiza tudo também, né? Aí tu vai falar da cultura nórdica. Aí tu, tipo assim, cara, o feiticeiro. Caralho, feiticeira do caralho. Aí tu chama o cara aqui do terreiro de feiticeiro. Tá desprezando a religião de matriz africana. Mas uma merda isso. Mais ou menos assim. Mas ele foi, isso é verdade, ele era dono de um centro. Né? Agora não sei se é de um bando de candomblé. E sabe que antigamente os lugares que eram mais afastados não tinham assistência social nenhuma. E esse centro fazia esse papel. Tinha parteiras, tinha pessoal que tratava com ervas. Né? Prestava uma assistência social. Ajudava, porque vinha gente com dinheiro de longe para fazer as mandingas, aquelas coisas todas que você já... E deixava o dinheiro lá. Então, assim, o pessoal estava com fome, eles pagavam uma comida para as pessoas. Mas a história primeira é que ele trabalhava numa confeitaria, agora há indícios de que era a confeitaria Colombo, como copeiro. Chegou um camarada lá com um jacaré, isso é a primeira versão que eu tive. Camarada com um crocodilo, na verdade, empalhado, que pescou lá não sei o que, não sei se é a Austrália, Estados Unidos, um cara cheio da grana, chegou lá tirando onda lá na confeitaria que matou o crocodilo, aí o se eu mato lá nas minhas terras. Assim. Aí o cara, palhaçada, não, eu faço assim, vamos embora lá. E aí levou o cara ficou encantado, falou, cara, eu pagando pra viajar pra fazer isso. E aí passaram a pagar o Luiz Caçador para fazer esses mini tours, né? Levar de Luiz Caçador, ele já é perto ali do... Ali é Trindade, Salgueiro, né? Aquela região Trindade e Salgueiro também, né? Trindade fica naquele meio ali, né? Rapaz, agora
Aí o nego fala que os traficantes de lá... Tem essa história também. Tem essa história, que os traficantes de lá tipo, pegam os inimigos e jogam pro jacaré Não, comer. olha só. Ali tem jacaré. Eu não tipo sei assim, se, olha só, existe a lenda que o Luiz Caçador caçava jacaré mesmo. Uma outra lenda diz que ele caçava capivara e outra diz que ele caçava passarinho. o certo é que o mínimo, cara, com o Luiz Caçador agora, tem que caçar, né? Eu te garanto, tem jacaré mesmo, tá? Tem jacaré Tem mesmo. jacaré no Rio de lá que eu vi. Tem jacaré. Não, mas o que eu vi a penso? cabeça do bicho lá. Eu falei, Jesus, isso é verdade. Isso é verdade. E os moradores têm medo quando chove, o rio sobe. Eles têm medo de passar por causa do jacaré. O rio. Cara, eu vi Jaçanã naquele rio. O que é Jaçanã? Desculpa a Jaçanã ignorância. é uma espécie de uma cegonha que dá em lugares assim, tipo Pantanal. Eu falei, Zé, o que é isso? Um socorro? Eu falei, não, olha a cor, isso é um Jaçanã, cara. Parada do Pantanal. O rio do Luiz Caçador ainda é um rio de interior. Não não virou valor igual a gente costuma ver, não. Você olha assim, você vê aquela parte mesmo, né? Pesca e companhia. Você olha assim, você vê uma Jaçanã. Porque quando eu ouvia essas histórias, o que eu pensava? Você vê, por exemplo, aqueles narcotraficantes mexicanos, que o cara tem dinheiro pra caramba, aí tipo, compra um leão, tá ligado? Aí tipo, pega os inimigos e joga pro leão comer. Eu achava que era algo parecido, tipo assim, sei lá, um doidão, um nóia daquele lá, pegou um jacaré, botou, o jacaré teve filho e agora tem jacaré pra caralho lá. Se você jogar na internet, porque no livro eu não Mudou coloquei, porque eu não ecossistema sei se a pessoa ia querer cobrar direitos autorais, mas eu coloquei a foto do Luiz Caçador, a foto da carteira de trabalho dele, tá no jornal. Ah, que maneiro. Luiz Pereira. A foto dele lá, cara, a fuça dele lá, era um cara... Então, pelo menos o nome do bairro ali é recente, né? É recente, tinha outro nome, era junto com São Lourenço. E aí, a história é de que esse graúdo lá do Rio tinha se encantado, porque pô, ele tava pagando para viajar, para caçar crocodilo, podendo ter aqui. E aí, o que o Luiz Caçador fez? Pediu a mulher para fazer um puxadinho com uma feijoadazinha, botar uma cachaçinha, começar a ganhar um dinheirinho ali, vai pro centro, o pessoal gosta também, o pessoal do Rio gostava do centro, aquela coisa toda, começou a atrair. E aí começou a ir mais gente, saía nos jornais, que o pessoal ia para as terras, mais uma visita às terras do Luiz Caçador. E aí ninguém chamava mais de São Lourenço. Chamava de Luiz Aquela Caçador. parte de São Lourenço continua, ainda é São Lourenço, mas a outra parte virou as terras do Luiz Caçador. Porra, que bacana, cara. Histórias bacanas. E São Gonçalo, puxando aí o gancho da gente falando sobre a questão de máfia, traficantes, tem uma história aí sobre uma ilha, não é São Gonçalo também, mas também que é uma história super interessante, que saiu, virou filme. Pois é, Itaoca. Mas Itaoca é São Gonçalo. Não, Itaoca é São Gonçalo, exato. Por que você, assim, eu vou te fazer perguntas aqui e tipo, pode ser que não tenha nada a ver, você vai falar, não faço ideia. Eu nunca me conformei com Paquetá não ser São Gonçalo. Pois é. Exatamente. Eu não de Paquetá e Itaoca. Paquetá é muito perto da minha casa. Baíba não é São Gonçalo. A gente saindo de Itaoca pra Paquetá, eu acho que 5 minutos de Cara, não, de tipo lancha. assim, teve uma vez que eu vi no Maps, assim, que eu bati essa neurose, eu moro no Boa Sul, bem próximo à BR. Aí, tipo, pra Paquetá é muito perto. Só que não. Aí é que é o seguinte, não sai barca, ou pelo menos da última vez que eu fui, não saía barca de Niterói pra Paquetá. Não, sai do Rio. Aí eu tenho. Aí, tipo assim, se eu for. 2 horas. Então, se eu for. Eu fui. Pra Paquetá, que é tipo muito perto da minha casa, eu tenho que ir pra Niterói, pegar uma barca pro Rio. Mas tem de Itaoca pra lá ainda, tá? De Itaoca tem. Mas o problema é chegar em Itaoca, né? Como é que eu vou chegar uma vez, mas isso foi há praticamente uns de 10 a 15 anos atrás. Então, dizem que o pessoal que precisa de médico em Itaoca vai pra Paquetá pra se tratar, né? Que lá é melhor, enfim. Se eu não me engano, acho que a população da SEDAI sai de Itaoca, passando para Paquetá, né? Sai tudo aqui. Quando o pessoal de Paquetá quer comprar material de construção, compra. Não vai no Rio, compra em São Gonçalo. É. Caralho. Então, aí a pergunta que eles fez em relação à ilha, e aí eu lembrei de uma história, não sei se você sabe, que foi o assalto àquele trem pagador. Lá, que aí o maluco doidão foi morar em Santa Teresa. E tipo, eu sei disso porque um cara que trabalhou comigo falou que tipo, mano, eu morava lá e todo mundo conhecia o Coroa. Não, é a mesma coisa com o Tomás Busqueta. Quando saiu no jornal, tipo
Tipo assim, foi esse cara, e tipo assim, ele voltou pra, acho que foi pra Inglaterra, assim, não, eu quero morrer velhinho já, não, eu quero morrer na minha terra, fui eu mesmo, e São Gonçalo tem uma história parecida com essa. Tem uma história parecida que virou filme, que é o Tommaso Busqueta, o pessoal fez até piada com o nome, né? Busqueta, você sabe qual é a rima. O Tommaso Busqueta é italiano, né, que era um dos maiores mafiosos da Sicília, né? Sicília. Aquela área lá onde... É dos maiores mafiosos lá, e um belo dia, né, entregou... Isso a máfia italiana, que é só a organização criminosa... Aquela do filme o Poderoso Chefão. Só gente boa. Só gente boa. Então, assim, num belo dia ele entregou todo mundo, se revoltou lá, deu umas confusões lá, que a gente nunca vai saber. Entregou os amigos, entregou os outros mafiosos, ficou sendo procurado pelos próprios bandidos. E aí não podia ficar na Itália, não podia ficar pra lá, né? Na verdade, nos Estados Unidos, né? Ele era da Sicília, mas ele estava nos Estados Unidos. Entendi. Mas essa máfia aconteceu nos Estados Unidos, aquele intercâmbio, né? Sei, aquela coisa o Scarface, né? Filme explica e aí, muito isso. E aí ele foi e fugiu. Só que no filme, que a gente está acostumado a ver, ele vai para uma ilha deserta, foge, né? Só que não foi isso não. Ele veio para o Brasil, veio para a ilha de Itaoca e ficou um bom tempo aqui. Qual o nome do filme? Do Poderoso Chefão. Acho que tá... E aí ele ficou um bom tempo lá, até que descobriram que era ele. Né? Então, assim, então o cara saiu Pegaram ele na ilha, alguém que aguentou, coisa assim. Pegaram ele na ilha. Aí tem no jornal, você acha isso. O pessoal tentando entrevistar. Então imagina o cara andando sem camisa, encomendando peixe. Não, cara, porque cara, a galera que vem pro Brasil, tipo, os caras escolhem muito bem o lugar. O maluco foi morar em Santa Teresa, tá ligado? O bairrozinho, tipo, só tem louco, doidão lá, tipo, mais um gringo maluco que surtou e veio pra cá. O cara vai pra lá e fica sem camisa lá, comendo peixinho, passeando pela praia. E acabou que no final inspirou o filme, né? Poderoso Chefão. Caralho, que maneiro. Itaoca, Tommaso Busqueta. A gente tem até um cordelzinho, até mostrar pro pessoal. Eu e meu amigo Zé Salvador, né? Zé Salvador é o maior cordelista do Brasil, mora em São Gonçalo. Uma vez o Zé Salvador leu o meu livro e falou: Eric, eu tenho um sonho de escrever um cordel contando a história de São Gonçalo pelo cordel. E eu li seu livro, estou apaixonado pelo seu livro. Você topa, das suas crônicas, a gente fazer uns cordéis sobre São Gonçalo? Você vai me assessorando e tal. Eu falei: top, de boa. E aí ele pegou as minhas crônicas, perguntando onde ele podia mexer, onde não podia. A Ilha de Itaoca, que é uma das crônicas que tem no meu livro. Ele escreveu esse cordel, que foi até o primeiro, Ilha de Itaoca, uma história de cinema, contando essa história da Tommaso Busqueta, foi a primeira. Em forma de cordel, para quem não sabe, cordel é uma história contada em versos, em versos metrificados, é uma forma clássica, embora seja de origem popular. Né? Pois é, então, deixa assim... Pode falar. Muita ignorância, tá? Não, fica à vontade. Literatura de cordel é uma coisa que eu conheci por conta da minha família por parte do Nordeste. Surgiu lá? A única literatura genuinamente brasileira é a literatura de cordel. Mas o resto é tudo importado. O cordel, ele surgiu no Brasil. Ele chegou por Portugal, ele chegou com os trovadores lá na era medieval, chegou na Espanha, em Provença, Espanha, Portugal, e vem para cá, para o Brasil, né, como na colonização, chega aqui. Só que quando ele chega aqui, ele chega em folhas soltas, ele chega não chega com a característica de cordel, ele chega aqui uma espécie de um jornalzinho. E aí, quando chega no Brasil, ele tem todo o Leandro Gomes de Barros, que é o cara, pegou e reformatou isso. Para não perder, ele fez tudo em jornalzinho. Ele transformou o cordel, aquelas histórias de cavaleiro e tudo, em jornal. Tipo assim, não tinha acesso a jornal, o pessoal do Nordeste não tinha acesso à rádio, não era qualquer um que tinha. O que ele fazia? Ele ouvia as notícias no rádio, escrevia em cordel as notícias. Então as pessoas no Nordeste só acreditavam na notícia se tivesse saído um cordel primeiro. Então isso aqui foi o jornal da galera. E contava em verso. Só que esses versos são versos camonianos. Então, isso é muito difícil de fazer. Eu tô mesmo a surra para fazer um sozinho. Que é esse aqui. Uma surra. Isso aqui são septilhas ou sextilhas. Todos eles são muito metrificados.
E aí... Quase uma matemática, né? Mas ele rima xaxaxá, eu fiz na xaxaxá. X rima com X, não rima com nenhum, A rima com A. E ele é todo metrido, é uma história inteira contada em forma de poesia. Tem a Ilha do Sol, por exemplo, que é do Luiz da Fuego, que vocês sabem que ela não sabemos nada dela. Naturismo no Brasil. É o quê? Inaugurou naturismo no Brasil. Naturismo qual o lance? Ela foi assassinada. Que isso, gente? Ela Por foi quê? assassinada porque... Ela queria andar pelada? Ela tinha uma ilha, ela tinha a Ilha do Sol. Tudo começou na Ilha do Sol. E assim, quer ver? Não, mas essa ilha de São Gonçalo não. Essa ilha agora pertence ao Rio, mas pertencia a São Gonçalo. Ela fica na Bahia. Não tem aquele o São Gonçalo Shopping? Você bateu o olho e você já vê a ilha lá. Aquela que é... Então, ela ali tinha um cabaré. Eu fui falar cabaré, o sobrinho neto dela ficou com ódio de mim ainda não. Eu falei, cabaré é onde se bebe e se dança. É isso. Eu não disse que rola prostituição. Mas rolava. Fora da ilha, ela não permitia. Ela não permitia. Não permitia. Lá ela dizia que tinha que entrar sem roupa, porque sem roupa e sem objetos, sem pertences, todos somos iguais. Então entrava por... Mas isso rolou, Helena? É porque... Não, tem a ilha, você paga pra ir lá. Se você quiser, você paga o barqueiro, você vai lá visitar a Ilha do Sol, onde tinha o cabaré. Não, sim, mas esse lance de tipo assim, não, aqui você... Tipo um 4x4, tá ligado? Não, aqui você vai ter que tirar o... Ela dançava com serpente, ó. Ela fazia shows com serpente. O pessoal... Onde a foto dela? A foto é dela mesmo? É dela. E ela era dona do estabelecimento. Ela era dona e tudo, e aí tem uma história triste que assassinaram ela, né? Disse que foi porque ela se envolveu com um político muito famoso. Não queriam, né? Quem assassinou foi até parente dela. E tem uma história aí, a gente conta a história dela aqui. E até essa brincadeira, tudo começou na Ilha do Sol, eu uso essa brincadeira. Mas esse negócio dele, tudo começou na Ilha do Sol, uma música no net. Mas eu fui atrás, aproveitei, eu acho que eu tenho até um trechinho. Tudo começou há um tempo atrás. No caso da ilha, 19, quer ver? Seria um bom trecho de música se tudo não houvesse acontecido algum tempo atrás na Ilha do Sol. Pois é, inevitável reconhecer que o destino quis dar a São Gonçalo um enredo triste, uma pena mesmo. Lacuna aberta na alma da cidade, malvadeza cometida aqui e transformada em lembrança quase apagada na Ilha do Sol. Caraca, mataram a mina. E aqui a gente faz, né, a Ilha do Sol, o Grande Prêmio de Neves, tá aqui. E essa literatura, isso aqui, o cordel, literatura de cordel. As pessoas entrando lá no seu site, elas conseguem. Conseguem, e meu número de celular, eu vendo, e se eu não tiver, por exemplo, esse aqui acabou. Esse é qual? Esse é do Carlos Janelli, um cônsul. Que aconteceu uma coisa muito chata com ele, né? Ele tomou uma volta. Ele tomou uma volta do Banco do Brasil. Aliás, vocês conhecem o Rodo de São Gonçalo? Vocês sabem o que tem esse nome? Não. Pois é. Por quê? Vocês sabem que aquela parte do Rodo de São Gonçalo, em frente às lojas americanas ali, antigamente tinha chamar chave de ouro. Lojas americanas não. Tinha chave brasileira. Marisa, agora é Marisa. Eram lojas brasileiras. O bonde está passando ali, naquele está passando perto do fórum. Ele fazia o giro ali. E a gente chama de curva ou giro quando o transporte está em cima, está na superfície. Quando ele está preso por alguma coisa, algum trilho, por exemplo, é rodo ou desvio. Então o bonde fazia o rodo ali. O rodo. Porque curva só quando... Só quando tá por cima da superfície, não tá preso por nenhum material inerte. Eu nunca imaginei... Era uma parada que eu sempre me questionava. Eu explico isso aqui, Me questionava porque... O que é rodo? Mas é isso. O que é rodo? É o rodo do bonde. Vou fazer o rodo. O rodo ou o desvio. Essas duas terminações servem. Curva não. Curva... E o Zé Garoto existe? Zé Garoto se chama José Loreto, né? Que ele tinha um armazém onde hoje é a Câmara dos Vereadores de São Gonçalo. Ali era um armazém. Era um armazém. Aí chamavam ele de Zé Garoto, era muito maroto, muito brincalhão. Olha, só para você ter noção de que essas coisas de São Gonçalo aconteceram tão pouco tempo, que tem uma pessoa chamada Raquel Santo Antônio, que ela não é parceira de algumas crônicas, que ela foi professora de adultos, né? Que não sabiam nem escrever. Famoso. Muito velhinho. Ija, né? Ela foi professora dele, do Zé Garoto. É mesmo? Ela também, né? Caraca. Então é tudo muito recente aqui na cidade, né?
Ela é Érica, eu fui professora do Zé Loreto. Do Zé Garoto, ela sim. Eu tava brincando. Raquel, quantos anos você tem? Calma. E aqui a gente montou esses cordéis aqui, né? Tem mais esse aqui do Palacete do Mimi, né? Que a gente tava falando aqui, do Palacete do Mimi, Fazenda Pulo Bandeira. Caraca, era bonitão assim, né? Tá bonitão. O Relógio do Sol e o Mutuá, que tem Folia de Reis, né? Quem não conhece Folia de Reis, São Gonçalo tem ainda 3 grupos, e nós tivemos 19 no passado. Então, assim, é uma tradição que se mantém desde períodos coloniais. Então, tipo, no qual é essa? Do Mutuá? Do Mutuá. Que lugar do Mutuá ali? É tipo, no carnaval eles... Não, eles saem na época do dia de Reis mesmo. Eu sou ignorante, Folia de Reis nada a ver com carnaval, né? Não. Também sou outra. Na verdade, é uma tradição que remonta muito à religiosidade. Porque o que o Folião de Reis representa são os 3 reis magos levando os presentes para Jesus Cristo. E o palhaço, que na verdade tem uma cara de monstro, fica falando uma besteira que representa o capetão, né? O palhaço ali dentro da Folia de Reis representa o soldado romano. O soldado romano que foi obrigado a acompanhar os reis magos. Ele foi obrigado, ele teve que acompanhar os reis magos. Então, e os reis magos tocavam instrumentos. E o que os foliões fazem é tocar e ficam dançando. E o soldado tinha vergonha de dançar aquelas danças, ele estava empolgado com a dança, e botava uma máscara. Então, o que Mas o dia de Reis não é o dia de tirar esse é o dia de Reis. Ornamentação. Esse é o dia de Reis. Mas isso, por exemplo, essa festa de Folia de Reis e tal, ela é da onde? Ela surgiu em Portugal. Mas aqui no Brasil... No Brasil, na época colonial, veio tomando a cara do Brasil, modificando, e ela tem uma tradição de... Não, sim, mas, por exemplo, assim, beleza, São Gonçalo, esse bairro, o Mutuá, tem essa tradição e tal, mas não é o forte da... Não, assim, São Gonçalo, é aquilo que eu estava falando, que o Rui Aniceto fala, São Gonçalo, ele serviu com a proximidade, porque era muito próximo da capital, muita gente, muito migrante veio para cá. Gente de Aperibé, gente de Pureza, gente do Espírito Santo veio para cá. E cada lugar desse do interior que tinha uma cultura muito forte, eles traziam essa cultura para São Gonçalo. Então, assim, a Folia de Reis de Aperibé veio. Aí depois a outra, que veio de Miracema, veio também. Se você observar esses grupos de Folia de Reis que ainda resistem, eles têm seus diferenciais. Eles são idênticos, não. Eles têm suas culturas diferenciais. Ficaram por aqui. Já está acabando, né? Com o advento das igrejas pentecostais. Está chamando isso daqui de coisa do demônio. Tem uma coisa muito próxima de acontecer, que é a revolta da cachaça. Com história de lockdown e tal. Né? Tem muita gente revoltada aí que não pode beber depois das 9. Depois de determinado horário, né? Porque esse vídeo é atemporal. Façam como nós, bebam um suco. Fazer revolta da cachaça. Me conta sobre essa história aí, o que aconteceu. A revolta da cachaça, que é uma genuinamente gonçalense. Olha, tô dando ideia aí. Gonçalense aconteceu no Gradinho, né? Os alambiqueiros, os donos de fazendas, de sítios que produziam a cachaça eram chamados de cachaceiros. Hoje em dia, cachaceiro não era hoje em dia é outra parada. É outra conotação. Quem bebia não era cachaceiro, não. Quem bebia era consumidor. Cachaceiro os que produziam as cachaças, né? Eles tinham uma importância muito grande na economia da região. E o governo resolveu em determinado momento, eu não lembro se era dificultar a venda ou impedir, por questões de impostos, uma coisa assim. E aí, não lembro se dificultou ou impediu essa galera de vender, de exportar as cachaças dele. Bom, se juntaram, né, eram muito importantes, tinham dinheiro, tinham influência, se juntaram, vão lá falar com o governador, depuseram o governador no Rio. Caraca, o governador na marra. Aí, a cachaça, na verdade, o interino, né? o governador mesmo estava em São Paulo, né, vendo essas coisas de ferrovia, esse negócio de ferrovia, e o substituto ficou. Nesse que o substituto ficou, a galera já viu que era mais fraco, né? Pegou e escorraçou. Né? Deu um pé na bunda dele. Deu um pé na bunda dele. Só que nesse meio tempo, o verdadeiro governador tinha uma importância muito grande, um conchavo muito grande. E aí, a confusão mandou buscar o líder da revolta e arrancou a cabeça dele fora. Coisas desse tipo aconteceu em São Gonçalo. Mas eles partiram do Gradinho, ali em São Gonçalo, saiu a galera toda do Gradinho. Foi uma volta da cachaça, né? Eu não sei se você tem alguma informação, mas uma história que aconteceu comigo que eu achei bacana.
ali no Gradinho tem aquela fábrica de sardinha. Ainda tem? Tem, Rubi. Não, Rubi acho- fechou. Não. Só Coqueiro. Só que Coqueiro. agora tem outro nome. É da Cargill, né? Cargill, né? É, mas ainda sai como... Eu escrevi sobre a fábrica Rubi também. É. Escrevi também. Bastava você ter uma faca boa para trabalhar. Mais nada. A Favela do Gato, né? A Favela do Gato Aham, surgiu que é ali atrás. Surgiu nessa época, né? De salários baixos, mas a pessoa conseguia pelo menos subsistência. E Favela do Gato é gato de luz, né? Ah, gato de luz? É. Pensei que era tipo assim, desenho animado, né? Ah, o gato come peixe, a fábrica de peixe deve jogar o ossinho fora e o gatinho vai lá. Não, é gato de luz. Já que vocês falaram de cachaça, aqui o Zé Salvador coloca todos os nomes de cachaça, todos os apelidos no cordel. Boa. Chá de cana, engasga gato, iaiá me sacode, chica, levanta velho cipó, mijo de cão, canjica, azulzinha, venenosa, tira juízo, chimbica. Azulzinho nessa época era cachaça, viu? A boa ideia da roça cura tudo e a brideira. Garapa doida, elixir, dengosa, desmanchadeira, cotreia, chora menina, dona branca e dormideira. Também suor de alambique, três tombos, alpiste e goró. Água lisa e birinite, bagaceira e fachadó. Veneno, apaga a tristeza, quem bebe não fica só. É muito nome, mano. E tudo rimando, você viu? Exato. Deixei pra vocês aí um exemplar. Tá? Bacana, cara. A gente vai tirar o foto, a gente vai colocar lá no Instagram. E vamos colocar Outra também coisa também interessante, eu não sei se está no conteúdo, você entrou nos seus estudos, nas suas pesquisas, mas é a história do tapete em São Gonçalo. Não entrou. Não entrou, né? Mas você tem alguma coisa pra falar? Pra falar sobre o tapete? Eu não fiz Como porque começou, o tapete de São Gonçalo é o mais conhecido. É o único dia, né, a galera gonçalense aí que tá assistindo, é o único dia que São Gonçalo está garantido no Jornal Nacional. É o dia que você pode ligar ali na Globo. A Folha de Reis aparece de vez em quando, mas aparece trechos que acontecem em tal lugar, trechos que acontecem em Nova Iguaçu, trechos que acontecem... Mas aparece Itaboraí, né? Normalmente o tapete aparece em Itaboraí, aparece São Gonçalo. Niterói também às vezes aparece, mas São Gonçalo é batata. Você abriu lá no Jornal Nacional. De colonização ainda, né? De pessoal ir pra rua para fazer manifestação. Mas começou com um auto de fé e hoje fica como cultura, né? Como os maiores símbolos culturais de São Gonçalo, se não, acho que de longe o maior símbolo cultural de São Gonçalo. Feito de concurso é Folha de Reis, tá? É mal pegadinha de concurso, é que se botar qual é a maior manifestação cultural de São Gonçalo, o pessoal vai botar tapete. Não é. Caiu no concurso é Folha de Reis. Folha de Reis. Não caiu nessa. Para concurso, para efeito de concurso é Folha de Reis. Que doideira. Eu não conhecia esse lado da história, né? Eu acho que a maioria dos gonçalenses não... Tapete é mais visado, muito mais. Parece televisão, muito mais. Mas não sei por que o pessoal colocou, né? Concurso como sendo Folia de Reis. E aí eu, por exemplo, não tinha nem conhecimento agora do tapete. Uma vez descendo ali do lado da prefeitura, ali, bicicleta, quase. Acompanha muito esse tapete. Sal, né? Pó de café. Sal, pó de café, serragem, para ficar bem bonito mesmo, ficar bem bacana. É muito bonito. Tem anos que eu não vou, mas. Esse dia eu tava explicando para os meus alunos que eles não conhecem Malhar Judas, cara. Vocês conhecem Malhar Sim, Judas? esse não é época. É só pra coisa a galera voltar essa tradição, né? Eu joguei na internet e mostrei isso aqui. Olha isso daqui, o Judas aqui. Colocava, mas hoje tem, diariamente, nas redes sociais. Não, tem que malhar de verdade. Tem que malhar de... Tem escolhe um, né? Mas as pessoas não conhecem, não. As crianças de agora não fazem ideia. Pra quem não entendeu... Ninguém conhecia. Eu tive que abrir e falei, cansei de fazer isso aqui, pendurar lá no Chicago Burro, em vez de Chicago Bulls, era Chicago Burro, no português, que a gente zoava, botava lá. Então, lá no onde eu morava, a galera fazia o Judas, e aí na frente o Judas botava um papel com o nome. E caguetando geral, geral. Tipo, fulano, você é corno. Não sei quem, Deus sabe que você tá entendendo? É assim mesmo. Caraca, acabou. As crianças não conhecem. A gente falou muito desse bairro, né, cara? Que passou ali do Alcântara, aí tem o Mundel, Pacheco, tem essas paradas. E muita gente não sabe que ali, por trás, eu sei porque eu fazia trilha de bicicleta, pode não parecer, gente, tá vendo isso aqui? Fazia trilha de bicicleta. Sai não, né, cara, ali. Sai Sai não. Sai, tanto é que, tipo, quando ela fala do cala-boca, né? Eu me liguei nisso. É verdade. Eu me liguei nisso.
ali sai por parte de Inoan. E São Gonçalo, como você estava falando, né? É uma cidade de imigrantes, pessoas vinham e tal. Você falou alguma coisa da Ponte Rio-Niterói. Por que é Ponte Rio-Niterói, né? O nome é Presidente Costa e Silva, né? Que há comprovações de que muita gente ficou soterrada naquelas colunas. Né? Isso não é lenda, não, cara. A galera também acha que pode ser lenda, não. Eu conheço gente que teve, não só soterrado, mas gente que não conseguia subir, precisava de um respirador para subir, que eram mergulhadores. Ah, cara, mas eu acho isso muito zoado. É porque tipo, a história que eu conheço é o seguinte... Mas eu conheço gente que perdeu amigo. O meu avô perdeu um amigo. Mas não é lenda, não. Tipo assim, com todo respeito à sua avó. Mas tipo, vou falar que... Cara, se hoje não dão condições para o trabalhador, imagina antigamente. Mas eu acho que... Papai, eu me considero um cara muito filha da puta. Mas eu não vou jogar cimento. Eu não vou jogar cimento em cima de um cara porque não deu tempo de sair. Mas não era... Ninguém não esperava, não. Era uma máquina. A máquina não tinha como parar, não. Era chamado de martelo. Ela fazia isso. Nesse que subia, que o camarada tinha que sair. O maluco tava trabalhando. Não tinha como. E o bagulho tá vindo. Parar trem, de repente? Não dá. A mesma coisa era o martelo. Ele ficava rodando. Você parava e ele fazia isso. E provavelmente, assim, eu imagino que aquela obra seja uma... Pô, eu acho incrível. Você sabe que embaixo da ponte tem passagem, não sabe? Que aquilo ali foi feito para ter... A minha irmã trabalha na ponte. Ah, que bacana. Ela falou que ali embaixo é galeria, passa carro embaixo. Não, Aquilo foi feito para passar metrô. Não, embaixo aqui, que é galeria, não. Eu sei que é grande, é bem grande. Que o meu antigo chefe, ele participou do processo lá de certificação da ponte. Trabalha lá, falou que aquilo lá é um mundo, né? O mundo ali embaixo. Caraca, eu acho uma obra incrível até hoje. Porque bastante gente de São Gonçalo deve eu trabalhar confesso lá, pra né? você que, assim, a princípio parece, também achei que fosse lenda, mas as comprovações são tanta gente falando e sinceramente, cara, hoje acontecem coisas horríveis. É o que ele fala que, tipo assim... Né? Falam que eu sei, não deu tempo, jogava. Os caras chegavam lá no Nordeste, a grande maioria de nordestino mesmo, chegava assim, uma seca do caramba. O cara chega lá com um prospecto assim, o governo chega assim, o prospecto tá lá, praia, sol, uma mulher de biquíni fala assim, venha trabalhar na maior construção do nosso país, seja carioca. Camarada passando uma fome no Nordeste, vou agora. Chegou lá, meu camarada. Os relatos dos antigos, e quando chegaram lá, uma fome danada, você sabe, o cara trabalha fome, eram umas bandejinhas com uns buraquinhos. Camaradas tiraram o capacete, lavaram e botam a comida aqui. Com farinha. Caraca, mano. Eu não escarpo. Duvida não, né? Não, de boa. Fariam isso hoje. Não fariam antigamente. Dizem que tem bastante área de praia que tecnicamente deveria ser de São Gonçalo. Foi uma troca. E foi troca? Como é que foi? Troca por Neves. Neves era muito industrializado, né? E São Gonçalo tinha muita praia. E aí trocou por Niterói. Vem Neves para São Gonçalo. Acho que é Itaipu, essa parte toda de praia, vai pra Niterói. Tipo aqueles programas que você bota... Você quer trocar Neves? Ou então Warner. Neves por Cambuinhas, sim! Aí depois você tinha pra ver a besteira que eu tenho. Caralho! Quer trocar esse automóvel por esse... Não, e tem... recentemente eu vi uma teoria que São Gonçalo ele foi destruído pela manilha, né? Porque é uma área que o São Gonçalo poderia usar como área de praia e tal, e acabou perdendo por conta da Niterói. Uma BR num lugar que deveria ser balneário, né, meu cara? Exatamente. Então, tem essa teoria. Você imagina se não existisse a BR, o quanto São Gonçalo poderia explorar todo o seu litoral. Mas mais ou menos também, né? Porque ali, por ser uma situação de baía e não mar aberto, é muito propício aquilo ali ser muito poluído. Porque você imagina tudo em torno da baía, vai jogando tudo ali. A gente tá falando hoje, beleza. Tratamento, cara. Agora, meu irmão, naquela época,
Constrói prédio, bota 100 apartamentos no prédio. Mas... Bota esgoto pra onde? Bahia. Bahia. Mas aí Mas você teria também crescido. pega Niterói e Caraí. Não, mas porra, alguém toma banho em Caraí? Não, Não, ninguém mas- toma mas- banho, mas a questão é área econômica. nobre economicamente. Ah, Mas e lá- naquela Aquela época área de não Boa Vista, tinha aquilo é essa... bonito pra caramba. Porque estaria cheio de prédio ali. cheio de Tanto que prédio. se você for no shopping São São Gonçalo, ali, Gonçalo parar ali no é boteco bonito. do Manolo ali, meu irmão, É você bonitão, olhar pra bonitão. frente assim, ver a Ilha do Sol, a Ilha do Sol ali na frente, bonita e... Não é à toa que tem esse nome, né? Boa Vista, né? É por isso. Aí, ó. É. Tá vendo aí? Porra, bacana, cara. Muito maneiro. Muito Mas, maneiro. alguém levantou essa teoria em alguma rede social e eu olhei assim e falei, cara, faz sentido. Mas é. Faz todo Tinha uma sentido. biquinha ali, o pessoal ia encher, né? O único lugar que tinha água boa pra beber, né? A biquinha, perto do Abacatão, conhece? O Abacatão, Abacatão. Então, ali a galera enchia e ficava assim, que vista linda, ficava todo mundo olhando, é a Boa Vista. Boa Vista. É. Por falar em fonte, tem a história em Ica, né? Tem a história da fonte de... Pra você, atenção, que tá precisando de um emprego. Quem tá precisando de emprego já tentou de tudo. Já LinkedIn, tentou. vagas.com, não conseguiu. Exatamente. Presta atenção nessa história aí. Conta a história pra gente lá da igreja do Porto Velho. Pois Tem uma é, fonte rapaz. muito poderosa. A igreja do Porto Velho é o seguinte, eu conversando com o dono do jornal há um tempo, ele falou, olha, aquela construção ali, um dia você vai lá, cara. Faz essas crônicas lá, porque aquela construção é histórica, né? Tem uma coisa de capuchinho e tal. E realmente a igreja é muito bonita, a arquitetura é uma das linda. igrejas mais bonitas Eu de tava São em Gonçalo. casa, falei, foi até um tempo aí que eu tava sem trabalhar, né? Sem trabalhar oficialmente, né? Trabalhando com outras coisas. Aí eu falei, vou lá, e liguei pra igreja, eu entrei na internet, liguei pra igreja, um secretário da igreja atendeu, eu falei, como é que eu faço pra ir? Ele só veio aqui. Eu, tá, vou ir. Posso? Então, e fui. Aí fui, e ele me mostrou, eles têm uma espécie de uma sala com... E essa igreja no alto, né? É no alto, que foi quando um agricultor foi furando o chão lá para plantar, subiu água e muita água mesmo. A pessoa começou a usar água para beber mesmo, né? Porque região que não tem água, de repente brota água do nada. E aí acharam que era um milagre por ser. E aí fizeram uma missa ali só no pocinho, na fontezinha ali. E depois construíram capela de madeira, né? Tem tudo documentado lá. Até chegar à igreja Até que chegar é à hoje. igreja. Tanto é que a fonte ela é dentro da igreja. Tem um púlpito, tem a parte baixa da igreja, que foi a igreja primitiva, depois tem a parte alta. A parte baixa é onde tem eu esqueci o nome. Tem o púlpito, tem um platô e tem a tampa da fonte. É um buraco, uma tampa, até no livro. Sim, e ali a água é boa. Eles estão sempre fazendo teste na água para ver se é potável mesmo. E né? E a água é boa. Aí conversando com o secretário, eu falei, rapaz, e essa lenda de que essa é milagrosa? Ele, Eric, olha, eu sou secretário daqui, eu vou te contar uma história. Eu estava desempregado, aí vim aqui, bebi da água, fiz um pedido, igual, botei um papelzinho ali, igual todo mundo. Uma semana depois eu estava empregado como secretário aqui da igreja. Então me dá, peraí, deixa me dar, não, dá 3 litros aí, copo, que eu vou tomar banho. Não precisa de copo não, abre aqui, põe mesmo, não precisa de copo não, vai. Bebi lá, peguei o papelzinho, cara, eu sei que 2 semanas depois eu também estava empregado. Então funciona de verdade. Qual é essa igreja pra galera? Igreja... Caralho, imagina, publicar esse vídeo no dia seguinte tem fila lá de Igreja do desempregado. Porto Velho. Do Porto Igreja Velho. do Porto Eu Velho. não sei qual é o nome da santa. Mas a igreja funciona, né? Não. Não. Tipo, tem Funciona, missa, tem missa, tem... No dia da santa vai muita gente lá pra beber essa água. Eles vendem até uns copinhos assim pra beber. É um dinheirinho. Tá certo. Então, vamos monetizar isso aí, vamos levantar dinheiro. Quer um emprego? Mas é legal, Então, aí, assim, ó. foi muito bem recebido pelo secretário Jefferson. Jefferson, se estiver vendo que eu vou mandar um link pra você, eu mando mesmo. É gente boa, rapaz, o cara é maneiro. E pra quem gosta também de arquitetura de igreja, né? Olha Igual eu, a igreja é linda. é uma igreja muito bonita. Eu acho que é a mais Ah, tu bonita já de foi São lá? Gonçalo. Já fui. Pô, bacana. Eu já fui da Assim, igreja, né? Eu não fui a muitas igrejas de São Gonçalo, mas essa tem todo o charme. Eu tirei uma foto E ela é toda pequenininha, mas ela, sabe, é muito charmosa. Tem a foto sim. Eu vou até procurar aqui. Eu tirei essa foto antes desproporcional do que eu tava indo embora pra pegar o ônibus. Não, não é essa. Esse é o Morro do Caixa. Esse é o Morro do Caixa que eu tive que ir, né? Achei. A fonte. Primeira missa da igreja. Aí, essa aí foto. Ah, essa aqui. igreja.
Você consegue pegar aí, Gabriel? Focou, Gabriel? Porra, Gabriel. Vai, Gabriel. Vamos trabalhar, Gabriel. Isso aqui tá igual Icardi. Aí na hora que eu tava descendo pra pegar o ônibus, eu falei, vou tirar uma foto aqui, que tá tão bonito. Aqui. Conseguiu, Gabriel? Tem edição não, porra. Rápido. Aí, ó. Tá a igreja e tá aqui a fonte também. Não, mas ele já, ó. Tem aqui o tampão, enfim. Pô, e a fonte? É dentro da igreja mesmo, né? É dentro da igreja. Pô, bacana. Érico, como eu falei na abertura, não ia ter tempo pra gente conversar tudo. A gente já tá estourando o nosso tempo, mas eu queria dar a oportunidade, cara. Se tu quiser falar qualquer coisa, as paradas eu vou colocar tudo lá embaixo na descrição. Eu vou me convidar aqui pra outras vezes. Com certeza. E tipo, me chamar. brigadão, mano. Tem a história do índio, que você vai contar pra gente. Índio do Arsenal. Me chamar, vem de bom grado. Gosto muito de conversar, gosto muito de trocar ideia. Cara, muito obrigado mesmo. Mostrar esse trabalho, falar de São Gonçalo é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu comecei esse trabalho aqui de um modo muito prazeroso, continuo nessa linha, faço por prazer mesmo. E quem quiser comprar os livros, é só entrar em contato comigo, vai aparecer, vai botar o vou colocar, Instagram, como é que é o Instagram? O Instagram é Cambada123, certo, que é o nome do livro, né? Cambada. E é 123 é um prenúncio, né? Exato. 2 e o 3 tá vindo depois aí, então você muda lá o username pra depois, 234. Tá e os caranguejinhos são o símbolo do Gonçalves. A gente ganhou aqui, ó. Deixa eu... O símbolo do Gonçalves. A gente vai colocar lá no Instagram. Então, Então, Érico, obrigado, cara, pelo seu tempo, valeu mesmo. Eu sou um cara, como eu te disse no começo, que eu me amar, eu sou o cara que fala, não, eu sou de São Gonçalo, eu gosto. Eu inclusive me sinto ofendido quando alguém fala assim, não, eu sou gonçalense, tá? Eu não sou, eu não nasci em São Gonçalo. Somos fluminenses, gonçalenses. Não, Papagoiaba. Sabe por que fluminense, não sabe? Não. Rio, a gente responde no estado do Rio. Rio em latim é flumen. Então quem nasce no Rio é Fluminense. Obrigado aí pelo seu tempo, cara. Até a próxima, vamos conversar de novo. Prazer. A gente se fala mais vezes. Gabriel, fala comigo. Gostou? Então corta aí que é nóis. Abraço.